Capítulos 69 a 115. Voltemos à casinha. Virgília fez daquilo um brinco e tudo ficou sob a guarda de Dona Plácida. Ela custou muito aceitar, percebia a intenção e se incomodava em fazer esse papel, mas afinal cedeu. Creio que chorava a princípio, tinha nojo de si mesma. Ao menos é certo que não levantou os olhos para mim durante os primeiros 2 meses. Falava com eles baixos, séria, carrancuda, às vezes triste. Eu não me dava por ofendido. Tratava-a com carinho e respeito, tentava ganhar sua confiança. Criei uma história patética dos meus amores com Virgília. Um caso anterior ao casamento, a resistência do pai, a dureza do marido e não sei que outros toques de novela. Dona Plácida não rejeitou uma só página da novela, aceitou todas. Era uma necessidade da consciência. Ao cabo de 6 meses, quem nos visse os 3 juntos diria que Dona Plácida era minha sogra. Não fui ingrato, fiz-lhe um pé de meia de 5 contos, aqueles 5 contos achados em Botafogo, como um pão para a velhice. Dona Plácida agradeceu-me com lágrimas nos olhos e nunca mais deixou de rezar por mim, todas as noites diante de uma imagem da Virgem que tinha no quarto. Foi assim que lhe acabou o nojo. Começo a arrepender-me deste livro. Não que ele me canse, eu não tenho o que fazer e realmente escrever alguns magros capítulos é tarefa que distrai um pouco da eternidade. É que o livro é enfadonho, cheira a sepulcro, mas o maior defeito deste livro és tu, leitor. Tu amas a narração direta, o estilo regular e fluente, e este livro e meu estilo são como bêbados, vão à direita e à esquerda, andam e param, resmungam, gargalham, escorregam e caem. Um dia, Dona Plácida me contou em breves termos a sua história. Era filha natural de um sacristão e de uma mulher que fazia doces para fora. Perdeu o pai aos 10 anos, já então ralava coco e fazia outros trabalhos de doceira compatíveis com a idade. Aos 15, casou com um alfaiate, que morreu tísico algum tempo depois, deixando-lhe uma filha. Viúva, com pouco mais de 20 anos, ficaram a seu cargo a filha, com 2 anos, e a mãe, cansada de trabalhar. Tinha de sustentar a 3 pessoas, fazia doces, que era o seu ofício, mas costurava também, de dia e de noite, com afinco, para 3 ou 4 lojas. Com isso, iam-se passando os anos. Não a beleza, porque nunca tivera. Apareceram-lhe alguns namoros, propostas, seduções a que resistia. Se eu pudesse encontrar outro marido, teria me casado de novo, mas ninguém queria casar comigo. A minha mãe dizia, queres ser melhor do que eu? Não sei de onde te vem essa presunção de pessoa rica. Minha camarada, a vida não se arranja à toa, não se come vento, ora essa. Moços tão bons como o Policarpo da Venda, coitado. Esperas algum fidalgo, não é? Dona Plácida jurou-me que não esperava fidalgo algum. Era gênio, queria ser casada, sabia muito bem que a mãe não fora e conhecia algumas que tinham só o seu moço delas, mas era gênio e queria ser casada. Não queria também que a filha fosse outra coisa. Emagreceu, adoeceu, perdeu a mãe. A filha estava com 14 anos, mas era muito fraquinha e não fazia nada a não ser namorar. Dona Plácida vivia com imensos cuidados, levando-a consigo quando tinha de ir entregar costuras, e a gente das lojas achava que ela levava para colher marido ou outra coisa. A mãe chegou a receber propostas em dinheiro. Minha filha fugiu, foi com um sujeito, nem quero saber. Fiquei só, mas tão triste que pensei em morrer. Foi por esse tempo que conheci a família de Yaya. Boa gente, que me deu o que fazer, até chegou a me dar casa. Felizmente, Yaya me protegeu e o senhor doutor também. Eu tinha um medo de acabar na rua pedindo esmola. Depois, pareceu atentar na inconveniência daquela confissão ao amante de uma mulher casada, e começou a rir, a desdizer-se, a se chamar de tola. Então a minha consciência me acusou de obrigar Dona Plácida a um papel torpe, maculando a sua integridade, depois de uma longa vida de trabalho e privações. Medianeira não era melhor que concubina, e eu a tinha baixado a esse ofício, por dinheiro. Concordei com a consciência que assim era, mas aleguei que Dona Plácida não viraria mendiga. Era uma compensação. E raciocinei então que, se não fossem os meus amores, provavelmente Dona Plácida acabaria como tantas outras criaturas humanas, donde se poderia deduzir que o vício é muitas vezes o estrume da virtude, o seu adubo. Meses depois, Lobo Neves disse que iria ocupar uma presidência de província.
Você há de ir conosco. Está doida? Seria uma insensatez. Mas então? Então é preciso desfazer o projeto. É impossível. Já aceitou? Parece que sim. A minha felicidade está nas tuas mãos. Disse isso e saí deixando que ela resolvesse a situação. Logo pensei em voltar e consolá-la, mas me contive. Por fim veio a ideia de um compromisso entre o egoísmo e a piedade. Eu iria vê-la em casa, na presença do marido, à espera do efeito da minha intimação. Desse modo, poderia conciliar as duas forças. Agora que escrevo isso, parece que o ajuste era uma burla, que essa piedade era ainda uma forma de egoísmo e que a resolução de ir consolar Virgília não passava de uma sugestão do meu próprio sofrimento. Ocorre-me a esse propósito um naturalista em que li essa observação curiosa. O gato não nos afaga, ele se afaga em nós. Vejo que eu fazia um compromisso de gato. Na noite seguinte, fui efetivamente à casa do Lobo Neves. Virgília estava muito triste. Ele, muito jovial, e me contou os planos que levava para a presidência, as dificuldades locais, as esperanças, as resoluções. Estava tão contente. O pior é que ainda não achei secretário e tenho uma ideia. Uma ideia. Quer você dar um passeio ao norte? Você é rico, não precisa de um magro ordenado, mas se quisesse me fazer esse favor, ia de secretário comigo. Meu espírito deu um salto para trás. Como se descobrisse uma serpente diante de si, encarei Lobo Neves fixamente, imperiosamente, a ver se lhe apanhava algum pensamento oculto. Nem sombra disso, o olhar vinha direto e franco. Disse que sim, que iria. Na verdade, um presidente, uma presidenta, um secretário, era resolver as coisas de um modo administrativo. No dia seguinte, minha irmã Sabina foi me visitar. Isso não pode continuar assim. É preciso que de uma vez por todas façamos as pazes. Nossa família está acabando. Não havemos de ficar como dois inimigos? Mas eu não te peço outra coisa, mana, bradei eu, estendendo-lhe os braços. Sentei ao pé de mim, conversamos bastante e fiquei de visitá-la para ver a filha e o marido. Fui e foi um encontro afetuoso, e continuei a pensar que, na verdade, era feliz. Amava-me uma mulher, tinha a confiança do marido, ia por secretário de ambos e reconciliava-me com os meus. Que podia desejar mais em 24 horas? Falei com alguns conhecidos sobre a minha ida para o norte, e como as pessoas associavam a nomeação de Lobo Neves à minha mudança, descobri que o caso dos meus amores andava mais público do que poderia supor. Sorrisos e olhares maliciosos. A opinião do meu cunhado era essa. Você quer que lhe diga uma coisa? Não faça essa viagem. É insensata e perigosa, muito perigosa. Aqui na corte, um caso desses perde-se na multidão de gente e dos interesses, mas na província muda de figura e, tratando-se de personagens políticos, é realmente insensatez. As gazetas de oposição, logo que farejam o negócio, passam a imprimi-lo com todas as letras. Mas não entendo. Entende, entende, na verdade seria bem pouco amigo nosso se me negasse o que toda a gente sabe. Eu sei disso há longos meses. Repito, não faça tal viagem. Suporte a ausência, que é melhor, e evite algum grande escândalo e maior desgosto. Embarcar ou não embarcar? Esta era a questão. Talvez o Cotrim tivesse razão, mas eu poderia me separar de Virgília? No dia seguinte, quando encontrei com ela e falei das minhas preocupações, Virgília rindo me disse que já não iam, e me contou que o marido ia recusar a nomeação por motivo que só disse a ela, pedindo-lhe o maior segredo. O decreto trazia a data de 13, e esse número significava para ele uma recordação fúnebre. O pai morreu num dia 13 dias depois de um jantar em que havia 13 pessoas. A casa em que morrera a mãe tinha o número 13, etc. Era um algarismo fatídico. E ficamos. Para alguma coisa há de servir à superstição dos homens. Não me confessou o marido a causa da recusa. Disse-me que eram negócios particulares e o rosto sério, convencido com que eu o escutei, fez honra de simulação humana. Ele é que mal podia encobrir a tristeza profunda que o minava. Falava pouco, absorvia-se, metia-se em casa a ler. O caso é que o ministro não acreditou nos motivos particulares, atribuiu a recusa do Lobo Neves a manejos políticos,
Comunicou a desconfiança aos colegas, enfim, com o tempo ele foi para a oposição. Quem escapa a um perigo ama a vida com outra intensidade, e passei a amar Virgília com muito mais ardor depois que estive a ponto de perdê-la, e a mesma coisa aconteceu com ela. Esse foi, cuido eu, o ponto máximo do nosso amor, o cimo da montanha. Passado esse tempo, começamos a descer a encosta, com as mãos presas ou soltas, mas a descer, a descer. Como eu a visse um pouco diferente, não sei se abatido ou outra coisa, perguntei-lhe o que tinha. Calou-se. Fez um gesto de mal-estar, de fadiga, insisti, e ela me disse que... Eis aí um mistério. Deixamos ao leitor o tempo de decifrar esse mistério. Sucedeu por esse tempo um desastre, a morte do Viegas. Virgília nutria grandes esperanças em que esse velho parente, avarento como um sepulcro, lhe amparasse o futuro do filho com algum legado. Adulava, era atenciosa, inclusive cuidou muito dele quando esteve doente. E nada, nenhuma lembrança testamentária, nada. Virgília tragou raivosa esse malogro. Insinuei que não devia pensar mais em semelhante negócio. O melhor de tudo era esquecer o defunto e tratar de coisas alegres. O nosso filho, por exemplo. Ah, escapou. Agora já sabem qual era o mistério. Um filho, um ser tirado do meu ser. Essa era a minha preocupação exclusiva daquele tempo. Olhos do mundo, zelos do marido, morte do Viegas, nada me interessava por então. Nem conflitos políticos, nem revoluções, nem terremotos, nem nada. Eu só pensava naquele embrião anônimo, de obscura paternidade, e uma voz secreta me dizia, é teu filho. Meu filho, e repetia essas duas palavras com certa voluptuosidade indefinível. E não sei que assomos de orgulho. Sentia-me homem. Por esse tempo recebi uma carta extraordinária, acompanhada de um objeto não menos extraordinário. Eis o que a carta dizia. Meu caro Brás Cubas, há tempos no passeio público tomei-lhe de empréstimo um relógio. Tenho a satisfação de restituir-lhe com esta carta. A diferença é que não é o mesmo, porém outro, não digo superior, mas igual ao primeiro. Muitas coisas se deram depois do nosso encontro. Irei contá-las pelo miúdo, se me não fechar a porta. Saiba que já não trago aquelas botas caducas, nem envergo uma famosa sobrecasaca cujas abas se perdiam na noite dos tempos. E, finalmente, almoço. Dito isto, peço licença para ir um dia destes expor-lhe um trabalho, fruto de longo estudo, um novo sistema de filosofia que não só explica e descreve a origem e a consumação das coisas, mas retifica o espírito humano, suprime a dor, assegura-lhe a felicidade, enche de imensa glória o nosso país. Chamo-lhe humanitismo. Até breve, meu caro Brás Cubas. Saudades do velho amigo Joaquim Borba dos Santos. Li essa carta sem entendê-la. A restituição do relógio excluía toda a ideia de burla. Naturalmente, o Quincas Borba herdara de algum dos seus parentes de Minas e a abastança lhe devolvera a primitiva dignidade. Guardei a carta e o relógio e esperei a filosofia. Vinha de guardar a carta e o relógio quando me procurou um homem com um bilhete do Cotrim, convidando-me para jantar. O portador era casado com uma irmã do Cotrim. Chegara poucos dias antes do norte, chamava-se Damasceno e fizera a Revolução de 1831. Foi ele mesmo que me disse isso, contando-me toda a sua vida no espaço de 5 minutos. Que suplício foi o jantar! Felizmente, Sabina fez-me sentar ao pé da filha do Damasceno, Nhá Loló, moça bem graciosa, um tanto acanhada a princípio, mas só a princípio. Faltava-lhe elegância, mas isso era compensado pelos olhos, que eram soberbos, e só tinham o defeito de não se arrancarem de mim, exceto quando desciam ao prato. De noite cantou, a voz era, como dizia o pai, muito mimosa. Sabina veio até a porta e perguntou-me que tal achara a filha do Damasceno. Muito simpática, não é? Falta-lhe um pouco mais de corte, mas que coração! É uma pérola, bem boa noiva para você. Não gosto de pérolas. Para quando é que você se guarda? Para quando estiver a cair de maduro, já sei. Pois, meu rico, quer você queira, quer não, há de se casar com Nhá Loló. Santo Deus! Seria esse o motivo da reconciliação? Fiquei um pouco desconsolado com a ideia, mas uma voz misteriosa chamava-me à casa do Lobo Neves. Disse adeus a Sabina e às suas ameaças. Como está minha querida mamãe?
A esta palavra Virgília muou-se como sempre. Não gostava de semelhante alusão. Lhe aborreciam as minhas antecipadas carícias paternais. E como ela já era uma pessoa sagrada para mim, eu a deixei estar quieta. Naquela noite descobri a causa. Era medo do parto. Padecera muito quando lhe nasceu o primeiro filho. Uma tarde, após algumas semanas de gestação, desmoronou todo o edifício das minhas quimeras paternais. Foi-se o embrião. Tive a notícia por boca do Lobo Neves, que me deixou na sala e acompanhou o médico à alcova da frustrada mãe. Eu me encostei à janela a olhar para a chácara, onde verdejavam as laranjeiras sem flores. Onde iam elas? As flores de antanho. Senti tocar-me no ombro, era o Lobo Neves. Encaramo-nos alguns instantes, mudos, inconsoláveis. Indaguei de Virgília, depois ficamos a conversar uma meia hora. No fim desse tempo, vieram trazer-lhe uma carta. Ele leu, empalideceu muito e fechou a carta com a mão trêmula. Nos dias seguintes me recebeu frio e taciturno. Enfim, Virgília me contou tudo, daí a dias na Gamboa. O marido lhe mostrou a carta, logo que ela se restabeleceu. Era anônima e nos denunciava. Não dizia tudo, limitava-se a precavê-lo contra minha intimidade e acrescentava que a suspeita era pública. Virgília leu a carta e disse com indignação que era uma calúnia infame. Ele insistiu com a mulher que lhe confessasse tudo, porque tudo lhe perdoaria. Virgília compreendeu que estava salva. Mostrou-se irritada com a insistência, jurou que da minha parte só ouvira palavras de cortesia. A carta havia de ser de algum namorado sem ventura, e citou alguns. Um que a galanteara francamente durante algumas semanas, outro que lhe escrevera uma carta, e ainda outros e outros. Citava-os pelo nome, com circunstâncias, estudando os olhos do marido, e concluiu dizendo que, para não dar margem à calúnia, iria me tratar de maneira que eu não voltaria lá. A carta anônima restituía à nossa aventura o sal do mistério e a pimenta do perigo. E era muito melhor a nova situação. Bastava-nos a casinha da Gamboa. Podíamos nos dispensar de falar todos os dias, era até melhor, dava mais saudade. Além disso, eu tinha chegado aos 40 anos e não era nada, nem simples eleitor de paróquia. Urgia fazer alguma coisa, ainda por amor de Virgília, que havia de se orgulhar quando visse luzir o meu nome. Um dia, na casinha da Gamboa, Dona Plácida fecha subitamente a janela e exclama: Virgem Nossa Senhora, aí vem o marido de Yayá. O momento de terror foi curto, mas completo. Eu me dispus a esperar o Lobo Neves. Esse curto instante passou, Virgília me empurrou para o quarto, Dona Plácida abriu a porta com muitas exclamações de pasmo. O senhor por aqui, honrando a casa da sua velha, entre, faça o favor, adivinhe quem está cá. Ah, não tem que adivinhar, não veio por outra coisa, apareça, Yayá. Virgília, que estava a um canto, atirou-se ao marido. Eu espreitava-os pelo buraco da fechadura. O Lobo Neves entrou lentamente, pálido, frio, quieto, sem explosão, sem arrebatamento, e circulou um olhar em volta da sala. Que é isto? Você por aqui? Ia passando, vi Dona Plácida da janela e vim cumprimentá-la. Muito obrigada, e dizem que as velhas não valem alguma coisa. Olha aí, gentes. E aí parece estar com ciúme. Esse anjinho aqui nunca se esqueceu da velha Plácida. Coitadinha. É mesmo a cara da mãe. Sente-se, senhor doutor. Não me demoro. Você vai para casa? Vamos juntos. Dê cá o meu chapéu, dona Plácida. Virgília punha o chapéu, atava as fitas, arranjava os cabelos, falando ao marido que não respondia nada. A nossa boa velha tagarelava demais. Era um modo de disfarçar as tremuras do corpo. Virgília, estando pronta, disse adeus e Dona Plácida abriu a porta. Virgília já tinha me dado a notícia da reviravolta política do marido, da reconciliação com o ministério. E uma semana depois da sua ida a Gamboa, Lobo Neves foi nomeado presidente de província. Não a vi partir, mas à hora marcada senti alguma coisa que não era dor nem prazer. Uma coisa mista, alívio e saudade, tudo misturado em iguais doses. Não se irrite o leitor com essa confissão. Eu bem sei que para lhe estremecer os nervos da fantasia, devia padecer um grande desespero, derramar algumas lágrimas e não almoçar. Seria romanesco, mas não seria biográfico. Fim do capítulo 115.